falando aqui, esse mês é o mês do Espírito Santo, amém? O tema do mês. Mas como eu gosto sempre de falar, na verdade, são meses de, não exatamente que é o Espírito Santo e mês que vem já não é mais, né? Na verdade, são revelações a respeito disso, que nós recebemos, que vai ficar em nós, para que a partir desse momento a gente passe a carregar isso para sempre, amém? E muitas coisas já foram acrescentadas em nossas vidas, como a fé, né? E eu sou um espectador das palavras, eu gosto de assistir, de ver pregações, de acompanhar as mensagens aqui na nossa igreja, né? De ver o quanto os nossos pastores, os nossos líderes são ricos, né? Da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho. E isso é algo que transformador para as nossas vidas, amém? O Senhor, a sua palavra, ela é transformadora, né? A palavra de Deus, ela realmente tem esse poder de transformar os nossos caminhos, de iluminar a nossa escuridão. E a partir do momento que somos iluminados, né, fica a nós o questionamento do que fazer depois de sermos esclarecidos. Amém? E eu queria compartilhar com os senhores uma parábola que está lá em Lucas capítulo 10, do versículo. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. E o 35 último, no dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Amém? Eu queria que voltasse lá para o 30, nós vamos trabalhar essa parábola. Eu acho que todos conhecem aqui essa parábola, amém? Do bom samaritano. Essa parábola, ela foi uma resposta de um questionamento de alguém a Jesus. Quando Jesus falava, né, sobre amar a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E um homem perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu através dessa parábola. A palavra de Deus, ela em si, ela contém códigos nela, né? Existem mensagens dentro de mensagens, dentro de mensagens. Por isso, a palavra fala que ela se renova, né? É um renovo da palavra todos os dias, a cada dia. Então, quanto mais lemos, mesmo que lendo a mesma Bíblia, a mesma mensagem, são os mesmos escritos, as mesmas palavras, mas ela é sempre atualizada, é sempre atual. Ela sempre fala conosco, amém? Sempre há uma nova revelação diante daquilo que um dia lemos, relemos, e quando lemos hoje, há um novo de Deus ainda naquele escrito. Amém? A palavra de Deus, ela é assim. E essa parábola do bom samaritano, ela não só dá a resposta de como nós temos o próximo, né, aquela pessoa que a gente pode ajudar, que está ao nosso alcance ajudar, mas ela é uma condensação, ela é um compilado de todo um plano de salvação do Senhor, desde a criação até o fim dos tempos. E é uma alegoria que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa alegoria, e eu queria que você prestasse muita atenção sobre as figuras que falam essa parábola do bom samaritano, o quanto isso fala do passado, fala da nossa vida agora, e o quanto isso aponta também para o futuro. Amém? E lá no versículo 30, né, ele começa falando, essa parábola vai falando aqui que nós lemos, né, Jesus respondeu com uma história: certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Queridos, quando a gente vai ver até geograficamente,
Jerusalém, ele está a 800 metros acima do nível do mar. 800 metros. E a cidade de Jericó está abaixo do nível do mar. Está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, certamente, né, a palavra quando fala descia, era uma descida realmente, geograficamente, que os homens vinham de uma cidade descendo para outra. Mas não somente isso, não era uma descida somente geográfica, mas também era uma descida espiritual. Porque na Bíblia, quando lemos e entendemos que Jerusalém é a cidade, e até hoje nós chamamos Jerusalém de cidade o quê? Cidade? Ouvi alguém falar aí? Ninguém? Quer tentar? Cidade Santa. Você não vê nos jornais? Olha a Cidade Santa. Jerusalém. A cidade da adoração, o centro da adoração dos judeus. E era um lugar que realmente uma cidade que representa o lugar santo. E o homem, o judeu que estava descendo, né? Esse homem quem é? Somos nós, diga, sou eu. Esse homem que descia, queridos, somos nós. É cada um de nós que estava no lugar santo. Quando o homem fez Adão, na santidade, com pureza, no lugar santo. Mas esse homem, ele pecou, ele caiu. E o homem saiu de Jerusalém e foi para Jericó. E quando a gente vai pegar Jericó na Bíblia, a palavra de Deus que fala que quando o povo de Deus arregaçou com Jericó e acabou com a cidade, o Senhor venceu, o povo de Deus venceu aquela cidade. Josué, que estava na liderança do povo, ele lançou uma maldição sobre aquela cidade. Ele disse que aquele que reconstruir Jericó, o filho mais velho vai morrer na fundação, e quando ele colocar o acabamento da cidade, o filho mais novo também vai morrer. Foi lançada uma maldição sobre aquela cidade. E anos depois, queridos, um homem se levantou e ele reconstruiu Jericó. E aconteceu exatamente como a Bíblia falou, exatamente como Deus usou Josué para profetizar naquele momento. Quando aquele homem lançou os fundamentos da cidade de Jericó para reconstruí-la, o seu filho primogênito morreu, o seu filho mais velho morreu. E quando ele colocou as portas, o acabamento, terminou a cidade, o seu filho mais moço também morreu. Então Jericó significa o quê? A cidade de maldição, um lugar de pecado, né, na representação da parábola. Então nós estávamos numa condição de pureza, de santidade no jardim, né, desfrutando da santidade de Deus, como homens que não tinham pecados, mas caíram, mas desceram de Jerusalém para Jericó, como diz a palavra. Ele vai falando, ó, certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. E esses bandidos representam Satanás, que nos enganou, que nos roubou, e foi exatamente o que ele fez com esse homem aqui, né? Tirando as suas roupas, espancaram, deixaram quase morto. Até lembro daquela palavra, né? Até coloquei aqui, João 10:10, que o diabo ele veio para o quê? Para matar, roubar e destruir. E esses homens vieram intencionalmente já com isso. Pegaram, bateram, atentaram com a vida daquele homem, daquele judeu, roubaram ele. Então, nós, na nossa história, né, na história nossa da raça humana, nossa como homens que fomos criados, fomos roubados por Satanás. E descemos e decaímos e caímos de um lugar santo para um lugar de pecado. E o diabo veio, né, fez o que fez. E põe lá no versículo 31. Não, volta no versículo 30, que tem um finalzinho lá que fala: e o deixaram quase morto. Tem esse pequeno detalhe aqui, né? Espancaram e o deixaram quase morto. Em algumas traduções fala meio morto. Então, esse homem, ele ficou numa condição de só esperar a morte chegar. Ele já estava à beira da morte, né? Estava ali sem esperança, só aguardando. Ele não podia salvar-se a si mesmo. Ele só podia ser salvo se alguém fosse e o salvasse, como de fato nós vemos o que aconteceu na parábola, né? Então, aí no versículo 31 vai aparecer uns, vamos dizer assim, candidatos à salvação do judeu. E disse assim: por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Então, queridos, aqui passou a figura de dois personagens aqui na parábola do bom samaritano.
aquele homem foi espancado, caiu, ele estava na beira da estrada. Estava lá, quase morto. E primeiro passou a figura de quem? Do sacerdote. Logo depois, no versículo posterior, pode colocar, um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então o sacerdote passou e o levita passou, e esse sacerdote e esse levita também tem uma representação na palavra de Deus. Eles representam eras também da humanidade. Eu queria que você prestasse muita atenção para ver como há uma linha cronológica aqui de tempo até chegar na nossa vida. Porque o sacerdote, existe um período na Bíblia, na palavra de Deus, quando nós lemos, que a gente pode até falar como do alto sacerdócio, que eram dos patriarcas, que eles mesmos sacrificavam, eles mesmos faziam os sacrifícios como um sacerdote. Apareceu Melquisedeque, né, que era a figura representativa de Jesus. Apareceu Jetro também, que junto com Moisés lá, que era também, se foi apresentado como um sacerdote na Bíblia. Então existiu uma era de Adão até Moisés, que é uma era do sacerdócio. E essa era do sacerdócio é representada pelo sacerdote que passou. Mas assim como aquele homem que estava caído, o sacerdote também era um homem. E o homem não tem poder para salvar aquele homem que estava caído. Ele não teve poder suficiente, ele não só não quis salvar, mas ele não era capaz de salvar, porque a Bíblia fala que ele vinha pelo mesmo caminho que o homem estava vindo. O judeu estava descendo de Jerusalém para Jericó, e o sacerdote, a Bíblia fala que ele estava vindo pelo mesmo caminho do judeu. Ele estava também em ladeira abaixo, porque é homem como nós somos, carente também de uma salvação daquele mesmo homem que estava espancado. Então ele não somente rejeitou salvar lá o judeu que estava caído, mas ele não podia fazer isso. Então até de Adão até Moisés, sacerdócio. A partir de Moisés foi instituído que uma era levítica, em que os sacerdotes eram retirados de uma tribo, da tribo de Levi, que foi a outra figura. Então foi uma era sacerdotal e uma era levítica. E quando se iniciou essa era levítica, né, fala que esse homem também, olha, um levita fazia também o mesmo caminho. Volta lá no versículo 31. Olha, por acaso descia por ali um sacerdote. Então ele também estava descendo. Aí 32, um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem na mesma circunstância. O levita também estava descendo. Ele também estava indo por esse caminho. Também foi levantada uma era em que o homem não podia salvar aquele judeu que estava lá caído. Então, vivemos uma era sacerdotal, uma era levítica, só que essa era levítica, ela teve fim quando apareceu alguém que tinha a capacidade de salvar. Amém? Tinha a capacidade de salvar no versículo 33. Bugou? Parou, tá. Vamos abrir aqui então lá, para nós acompanharmos juntos. É Lucas 10. Lucas 10, 32, é isso? 33. Quem pode ler aí, queridos? Ah, tá aqui, abriu. Mas abre logo, fica logo engatilhado aí, se a gente precisar. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Amém? Passou aqui a figura que é a parábola, que é do bom samaritano. E o bom samaritano, quem é o bom samaritano? É Jesus, amém. Ele é o bom samaritano. E existe algumas características do bom samaritano que a gente pode entender que ele é a representação de Cristo, que ele é a representação de Jesus. Uma delas é que a Bíblia ela descreve Jesus, quando vai falando, né, a narrativa de Jesus na Bíblia, ela fala que Jesus, em alguns momentos, ele se encheu de íntima compaixão. Jesus, ele olhava para as pessoas, ele amava as pessoas. Jesus olha para nós, ele nos ama, queridos, sabe? Existe um amor de Deus derramado sobre a humanidade, sobre nós. Só foi viabilizado a nossa salvação, porque antes de crermos para sermos salvos, nós fomos envolvidos no amor de Deus.
Então aquele samaritano passou, ele viu aquele homem caído. E a Bíblia fala que assim como Jesus, na sua história, ele olhava para as pessoas e ele se moveu de íntima compaixão por aquele homem caído lá, por nós. E ele estendeu a sua mão. O bom samaritano veio, né? Então ele tinha a característica de Jesus. Outra coisa que o samaritano tinha, que os samaritanos, na época, eles eram rejeitados. Existia uma rejeição porque teve um período, né, em que o povo foi dividido e foi uma parte para cá, uma parte para lá, e uma parte se manteve puro como judeu, não se misturou. Mas uma outra parte aqui do povo judeu que foi dividido, na época de Roboão, filho de Salomão, o povo começou a ficar misturado, porque eles foram conquistados, e uma das formas de conquista, que, se eu não me engano, a Síria tinha, era misturar outros povos no meio, para poder aqueles povos se misturarem, né? As raças se misturarem para eles terem maior poder de conquista, de influência sobre aqueles povos, para que eles não se mantessem puros. Então, os samaritanos é um judeu misturado com gentil. Foi isso que aconteceu. Aí, quando se passou o tempo, que os judeus, que eles foram se trombar, que eles foram se encontrar, o judeu puro dizia para o samaritano assim: eu não te aceito como judeu, tu não és judeu, tu é misturado, tu é uma mistura. Então, eles eram rejeitados. Tanto que a mulher samaritana, quando encontrou Jesus no poço, naquelas águas, né, naquela célebre encontro da palavra, né, ela falou assim: como é que tu falas comigo? Eu sou mulher samaritana. Não é normal você chegar a mim, não é natural, porque os judeus nos odeiam, eles não gostam de nós. E Jesus, a Bíblia fala que ele também foi rejeitado. A Bíblia fala assim, que ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Não aceitaram. E a palavra de Deus fala aqui também eu acho que eu nem coloquei aqui, em Efésios. Em Efésios 2. Quando a gente vai ler Efésios 2, depois você pode ir lá dar uma olhada. Jesus, ele é aquele que em seu corpo uniu todas as raças, judeus e gentios. Por isso nós fomos alcançados. E todos nós estamos em Jesus. Então, o samaritano, o que ele era? Ele era uma mistura de judeu e gentil. Jesus, pela fé, né, através do que ele fez lá na cruz, ele uniu todos os povos, ele foi a revelação de não só do povo judeu, mas de toda a humanidade. E em si, em seu corpo também, ele uniu todas as raças também. Daí nós entendemos que, então a figura do samaritano, ela é mais profunda daquilo que eu estava imaginando, amém? É mais além, cara, realmente é Cristo ali naquele homem. E o bom samaritano, que é Jesus, o que ele fez? Teve compaixão dele, pode passar lá para o 34. Amém? Foi até ele, olha a ação do bom samaritano, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, amém? Diga óleo e vinho. Vinho é o sangue de Jesus, nós ceiamos sempre aqui na igreja, né? E é um momento muito especial quando há a ceia aqui na nossa igreja, né? Eu posso falar até realmente assim que nós aqui no Centro Cristão nós tratamos a ceia de uma forma muito especial, assim. É um momento, há uma centralidade assim na hora da celebração da ceia que realmente é muito gostoso de participar, é muito prazeroso, tá? Porque existe toda uma convergência, né, para o sacrifício. Por isso nós estamos aqui, por isso fomos alcançados, porque um preço foi pago, um preço de sangue. Foi todo o sangue, não foi metade, não foi uma parte, foi tudo de Jesus por nós. Amém? Então teve aqui um vinho que foi o tratamento daquele homem, né? Aquilo foi jogado sobre nós, o vinho e o sangue de Jesus. E o óleo, né, que representa a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. Amém? Então, o bom samaritano, o que ele fez? Ele livrou aquele homem da morte. Amém? Aquele homem ia morrer, já estava destinado à morte, sem esperança para viver. Passou aquele que talvez ele lá já meio morto, olhou o sacerdote, mas não salvou. Olhou o levita, mas também não pôde salvar. Mas quando ele olhou o samaritano,
né? Claro, não está na cara que é samaritano, não sei se as vestimentas mostravam alguma coisa, mas talvez se ele soubesse que era samaritano, ia pensar, agora que eu não vou ser salvo mesmo, né? Passou o cara que me odeia, e foi justamente aquele que foi chamado e enviado para salvar a todo o povo. E Jesus, ele sempre foi meio fora da curva, fora do padrão, porque o judeu esperava um padrão de Jesus, e Jesus ele veio em outro padrão, né? Era para ser palácio, nascer no palácio, no meio de reis, e nasceu na estrebaria, né? No meio lá do cocô de cavalo, no meio dos animais, da palha, do chão sujo, né? E Jesus fez isso, e Jesus ele sempre nos surpreende, amém? Nós mesmos somos uma surpresa, porque talvez a gente se olhando a gente de longe, e você olhando para você, né? Você sendo o espectador de você, você diria, eu não salvava essa pessoa, né? Eu não salvaria essa pessoa, né? Eu não perdoaria essa pessoa. Mas todos nós estamos, o fato é que todos nós estamos aqui hoje, né? Esse é o fato, de fato nós estamos aqui, o Senhor nos salvou. E quem é você para achar que você tem uma opinião a respeito de você maior do que a do próprio Cristo? Se Ele te chamou, se Ele te trouxe aqui, e se Ele te trouxe aqui porque você é importante para Ele, porque você é valioso para Ele, porque nós somos valiosos para o Senhor. Vale a pena. Às vezes eu estou orando em casa, assim, aí não bate aquele sentimento assim, eu não valho nada, né? Eu não tenho valor para nada, não sei para que eu existo, né? Aquelas crises nossas. E ao mesmo tempo, eu caio em si, e o Espírito Santo fala ao nosso coração, filho, eu te chamei, filho. Tu está aqui, eu te chamei, tu estás na obra porque você tem valor, você é precioso. O seu simples fato de você estar aqui hoje sentado, participando desse culto, você que está nos assistindo pela internet, abriu o YouTube, olhou, vou assistir esse culto aqui, essa mensagem, o Senhor te ama, você tem um valor inestimável. Ele deu a vida dele para que você tivesse vida. Uma coisa que a gente, quando você lê, você percebe que o sacerdote, ele vem no mesmo caminho que o homem, o levita também veio, mas quando a palavra ela fala sobre o samaritano, ela não fala que o samaritano vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Ela fala que via viajando. Era uma jornada. Alguns até arriscam em dizer que ele fazia o caminho contrário, né? Que deu a vida, se fez pecador de Jericó, subindo para nos levar para Jerusalém. Amém? E aí aqui levou ele para a hospedaria, e eu vou chamar a hospedaria de a clínica, amém? O local onde o tratamento do homem vai começar, onde o nosso processo de restauração vai começar a acontecer, porque fomos livrados da morte, íamos morrer, passou o vinho, passou o óleo, e agora vocês estão aqui. E eu posso dizer que a hospedaria é a igreja, é a comunidade, né, que se reúne, é o local onde vocês recebem palavras, onde vocês recebem orações, onde o Senhor nos alcança, onde nós estamos aqui sendo curados e tratados, porque estávamos para morrer. O bom samaritano veio e nos salvou e nos trouxe para cá. Amém? Talvez você fosse de outro lugar, e em outro lugar que você está, você talvez tenha sido muito maltratado. Talvez você tenha sido... Muitas coisas aconteceram com você, mas o Senhor te trouxe aqui para o corpo, Ele te salvou, Ele está aqui, e você está começando a ser restaurado neste lugar. Você está aqui na hospedaria, local de restauração. Vamos ler o versículo 35. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Amém? Queridos, quem é o dono da hospedaria? Amém? Quem é o dono da hospedaria? O Espírito Santo. Amém? O que foi que aconteceu? O bom samaritano, ele veio, levou lá para a hospedaria, falou com o dono. E pode reparar que existe uma parceria. Existe uma parceria aqui do samaritano com o dono da hospedaria. Cara, existe uma parceria, existe uma confiança aqui, existe uma confiança. Porque ele disse assim, olha, vou deixar aqui, já dei os primeiros socorros, salvei a vida dele. Se tu gastar mais, quando eu voltar, eu te pago. Se fosse alguém não confiável, não posso.
quem me garante que tu vai voltar para pagar essa dívida aqui? Eu vou gastar, eu vou cuidar, e vai ter aqui custos, né, de estadia, de material que eu vou ter que fazer, mas existe uma parceria, existe uma confiança aqui, porque o samaritano, ele pegou esse homem que foi salvo e colocou aos cuidados do hospedeiro, do dono da hospedaria, e ele disse que ele ia, mas ele ia voltar. A promessa de João, capítulo 14, amém? João, capítulo 14, Jesus disse, né, que eu vou ao céu e eu tenho que ir, para que ele venha, para que o Espírito Santo venha. Olha a parceria, né, de Jesus, né, o Deus Filho com Deus Espírito Santo. Eu vou repassar, eu salvei o homem. Ele está agora, né, aos teus cuidados. Você está agora aos cuidados do dono da hospedaria, do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, existe uma era da humanidade que viveu antes, sacerdotal, levítica, e agora nós estamos no nosso momento. Agora é o nosso tempo. Agora é a nossa hora. É o tempo do Espírito Santo, do tratamento do Espírito Santo, para que nós possamos já salvos, porque nós já estamos salvos. Quem é salvo aqui, amém? Já somos salvos. Já estamos salvos. Se você por acaso não se sente salvo, é um convite para que você venha e receba a salvação de Jesus. Ou você na sua casa se entregue a sua vida a Jesus. E já salvo, agora nos foi passado os cuidados do Espírito Santo, para que, como disse, eu não sei quantos estão participando da semana, dos 21 dias com o Espírito Santo, né, que a profetisa está fazendo. Tem um grupo no WhatsApp, quem não está participando quiser, depois mande um convite para você participar, ainda dá tempo, né? Nunca é tarde, essa é a hora, como diz a palavra, amém? A hora é agora. E uma das frases que eu li num dos dias, eu acho que foi no terceiro dia, estava escrito assim, que o Espírito Santo é o agente da regeneração do homem. E é exatamente isso, queridos. Ele pegou o homem salvo já, mas com as feridas não estavam totalmente curadas. Todos nós fomos salvos, mas quem aqui não tem ferida nenhuma? Não, já estou 100% tratado. Se está 100% tratado, pode pegar a carruagem de fogo e subir, que já está pronto para ir embora. Amém? Mas todos nós temos as nossas feridas, debilidades, coisas que precisamos avançar, um tratamento que precisa ser continuado, que precisa avançar. E o Espírito Santo, ele pegou, e agora sim, o Espírito Santo agora é comigo. Né? Pode deixar samaritano, que agora quem vai trabalhar esse corpo sou eu. E nós estamos nesse período de permitir, de deixar o Espírito Santo fazer aquilo que ele quer fazer. Ele quer fazer. Não tem uma rejeição no tratamento, não tem uma condição para que ele faça. Ele não é alguém que rejeita o trabalho dele, pelo contrário, ele está aqui para nos restaurar. Se nós permitimos que, se deixarmos ser restaurados, amém? Uma coisa que nós estávamos falando no grupo de alcance, na semana retrasada, que você pode ir no hospital e ser diagnosticado, mas você pode rejeitar o tratamento, não querer tomar um remédio, vai arder, pode ser que venha arder ou doer alguma coisa, seja incômodo, e você não aceitar ser tratado. Mas se você aceitar esse tratamento, o médico, a função dele é essa, ele está lá para isso. Então o Espírito Santo ele já está disponível, há um tratamento disponível. Né? Se tiver o SUS do céu aqui, gratuito para fazer, o preço já foi pago. O samaritano já pagou o preço. Ele já adiantou aqui, já falou, está aqui o preço do tratamento. Pode cuidar, porque já está pago, o preço de sangue o sangue já foi derramado. Então é tempo da gente somente entrar na clínica e dizer, Espírito Santo, pode fazer, pode trabalhar, pode confrontar, pode mexer nas feridas. Amém? E uma das coisas que já foi falado aqui, é que o Espírito Santo ele nos faz lembrar as palavras de Jesus. Jesus não está morto, ele ressuscitou. Aquele homem que estava sendo tratado lá, eu acredito que depois de um tempo,
conforme o tratamento, ele vai melhorando, né? Vai se recuperando. E ele fica na expectativa porque ele escutou que o bom samaritano ele vai voltar. Às vezes a gente serve a um Jesus, o Jesus que nos salvou é vivo, mas no decorrer do tempo, ele vai morrendo em nossos corações. Nós falamos isso, eu acredito que numa das sextas-feiras. E ele vai morrendo em nossos corações e a gente começa a viver uma religiosidade, uma frequência de vir à igreja, de fazer uma rotina, porque já vira rotina. Você se imagina não fazendo coisas porque você faz todo dia, já virou hábitos, já virou realmente o seu normal. Quando você não faz, você se sente estranho, porque o normal é fazer aquilo todos os dias, todas as semanas. Só que aquele entusiasmo, sabe? Aqueles olhos que brilham, aquela alegria, aquele altruísmo de fazer as coisas, sabe? Já não existe mais. Porque o Jesus que antes era vivo foi morrendo em nossos corações no decorrer do tempo. E a gente perdeu a perspectiva que ele vai voltar. Mas ele prometeu, amém? Prometeu que ele vai voltar. E quem é que vai ficar... Olha, Ivan, olha Marcelo, olha Jaqueline. Ele vai voltar. Ele vai voltar. É o Espírito Santo que mantém isso firme em nossos corações. Isso deve explodir em nosso coração a esperança da volta de Cristo. A esperança que Ele vem. É o combustível de, não, eu vou continuar o tratamento. Eu vou continuar, vale a pena continuar, porque Ele vai voltar. Porque Ele vem. Né? O Espírito Santo vai deixar isso vivo em nós. Vivo em nós. Uma coisa que Jesus ele fazia, que eu fui ver na Bíblia algumas coisas assim, era muito interessante. Jesus ele procurava ter certeza de que você estava recebendo aquilo, sabe? Aquela palavra realmente estava fazendo efeito em seu coração. Uma coisa que aconteceu foi quando Jesus morreu e o mundo desabou para a galera, para os apóstolos, para todos os discípulos de Jesus, desabou. Pronto, o projeto acabou, né? Jesus morreu, não tem mais nada. E a Bíblia fala que quando Jesus estava morto, foi uns discípulos, Pedro também foram olhar o corpo do mestre. Quando chegou um discípulo e olhou, não tinha mais nada lá. Só que eles não pensaram assim, Jesus ressuscitou. Não, eles ficaram, o que foi que aconteceu com o corpo? Eles não tinham, apesar de Jesus já estava falando, mas não tinham a perspectiva do Jesus ressurreto ainda até ele aparecer. E aí quem estava lá, Maria estava lá também, não a mãe de Jesus, né? Mas a outra Maria, ela olhou lá para dentro da gruta, apareceu 2 anjos falando com ela, e depois ela olhou lá fora onde ela estava, no ambiente externo, e apareceu um homem lá que era Jesus, só que ela não viu que era Jesus, ela não tinha reconhecido que era Jesus. E o homem chegou perto dela assim, por que você está chorando? Ela disse assim, levaram o corpo do meu mestre. Se foi o Senhor, se o Senhor sabe, fala onde ele está para eu poder buscá-lo. Ela já estava naquela, servindo um corpo morto, cara. E às vezes nós estamos nessa condição, servindo um corpo morto, um corpo inanimado, é o corpo de Jesus, mas ele já não é vivo, não é um Jesus que pode fazer as maravilhas que ele fazia em vida. E ela só queria limpar o corpo, tratar o corpo, ela tinha lá, né, consigo aqueles utensílios de fazer aquilo. E aquele homem, Jesus reavivou nela a chama novamente de um Jesus ressurreto, de um Jesus vivo. Ele chamou ela pelo nome, disse Maria, né? E os olhos dela naquela hora se abriram, ela viu, né, como é que um jardineiro ia saber o nome dela. Ela olhou talvez com mais atenção e ela reconheceu. E ela disse Rabone, Rabi, né, que significa mestre, meu mestre, né? No hebraico a expressão Rabone ou Rabi, né, Eloi, ela traz a ideia de pertencimento, né? Quando Jesus está lá na cruz e fala Eloi, Eloi, Deus meu, e ela fala Rabone, meu mestre, né? Ela passou novamente, Senhor, o meu Senhor está aqui, né? O meu mestre está vivo novamente, e aquela chama se reacendeu nela. E Jesus, o Espírito Santo, ele quer reacender a chama em nós novamente, de um Jesus que talvez em nossos corações já tinha morrido, mas na verdade está vivo, mais vivo do que nunca.
E a todo dia mais vivo ainda, mais vivo ainda. Se a gente deixar o Espírito Santo nos tratar, colocar isso em nosso coração e dizer, meu irmão, minha irmã, ele vai voltar. Continua o tratamento, ele vai voltar. E o Espírito Santo, ele não baixou o nível, porque às vezes parece que há uma ideia de que Jesus foi embora e as pessoas dizem assim, ei, os caras viveram a época de Jesus Cristo, então era mais bênção, era melhor, né? As coisas aconteciam e agora, puxa, eu não tive a oportunidade de viver essa época de Jesus. Mas a época do Espírito Santo, querido, é uma época que o próprio Jesus, ele disse assim, que ele ia para que o Espírito Santo viesse. E ele disse assim lá em João 14, vocês farão as coisas que eu fiz, e na verdade eu te digo, né, essa palavra é verdadeira, vocês farão coisas maiores ainda do que fiz. Então o Espírito Santo, ele não igualou a regra, não igualou a régua ou o nível, ele deu um plus, né, ele deu um upgrade ainda na igreja do Senhor, porque quando fomos salvos por Jesus, salvos já estamos com as feridas, mas quanto mais o Espírito Santo trabalha na gente, mais sarados nós ficamos, e mais a obra vai se potencializando através das nossas vidas, cara. Ontem eu fui visitar uma pessoa, ali no Sideral, que ele estava com uma tuberculose muito grave, e ele passou meses sem saber o que estava acontecendo com ele, porque não era uma comum de diagnosticar, foi muito específico, ele teve que fazer uma série de exames. Teve momentos que os próprios médicos falaram para ele assim, a gente não sabe, não tem como saber o que tu tem, a gente já fez tudo o que a gente podia fazer e não descobre o que tu tem. E era uma febre sem fim, até que depois de muitas biópsias pegaram material e descobriram que ele tinha uma tuberculose muito específica, era até um negócio meio escondido nele, para que ele iniciasse o tratamento. E ele estava falando ontem para mim, Ivan, eu não conseguia nem me levantar da cama. Eu ia aí, depois eu pegava no ombro da minha mulher e eu ia assim, e ela ia me levando para me poder ir no banheiro. Só que quando descobriram, me deram a medicação certa, eu fui tomando, e agora, e ele falando, tu olhando para ele, ontem eu estava olhando para ele, nem parecia, ele contando a história, não dava para imaginar a forma que ele estava, porque ele já estava bem, andando, fazendo bem, porque iniciou-se um tratamento, e quanto mais se avançava no tratamento, melhor o corpo dele operava. E mais coisas grandiosas e maiores ele fazia do que quando ele estava no início do tratamento. Então, nós fomos salvos pelo Senhor, a vida foi salva, um tratamento se iniciou, e o Espírito Santo deu continuidade, e quanto mais ele faz, mais o corpo opera melhor. Amém? Mais você faz melhor. Mais você, mais sarado e mais maduro, melhor você opera, queridos. Então, a nossa performance no Espírito, ela vai cada vez mais, no Espírito, ela vai aumentando cada vez mais, conforme a gente permite que o Espírito opere em nós, faça em nós. E pode ser até um termômetro daquilo que, se o Senhor realmente, se o Espírito Santo, a gente está permitindo que Ele faça. Né? Na sua casa, nós na nossa casa, como tem sido a nossa convivência com a família no nosso lar, se temos orado juntos com os filhos e ensinando, e com a esposa e tratando bem, e amando, e na igreja, como nós temos servido, como nós temos nos dedicado, nas orações, na disciplina com o Senhor, com as conversas com Deus, com o Espírito Santo, vai, Espírito Santo faz, como tem sido, isso está diretamente ligado ao nível de melhora que nós vamos estar tendo. E quanto mais nós melhoramos, mais nós operamos, mais nós fazemos, mais somos intensos. Amém? E eu queria encerrar falando uma coisa que o apóstolo está falando muito isso, não sei porquê, mas ele está falando muito isso. E, coincidentemente, eu tenho ouvido sobre isso também, vendo algumas coisas, estudando, e eu assisti alguns materiais que é sobre o joio e o trigo. E o joio e o trigo está, eu vou dizer aqui, trazer essa noite, está diretamente ligado ao que a gente permite que o Espírito Santo faça na nossa vida, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Hoje o irmão Fred também colocou uma palavra lá num dos grupos da igreja, lá no grupo dos líderes da igreja,
E eu li aquilo, e como eu ia falar sobre isso, eu falei, Senhor, realmente é de Deus, está alinhado no que nós vamos falar. E a parábola do joio e do trigo, ela fala, né, que o joio, ele está junto com o trigo. Foi um homem lá e jogou o joio no meio da plantação de trigo, e o joio, ele começou a crescer junto com o trigo. E uma das coisas, né, a gente não vai falar aqui sobre a parábola, mas uma das coisas, se você vê, na agricultura mesmo, você for lá na plantação, você olhar o joio e o trigo, cara, é igualzinho. É igualzinho. Não sei se todo mundo já olhou, só buscar no YouTube, baixar na internet aí uma foto joio e trigo, é muito igual. Só que existe algumas diferenças do joio e do trigo, e duas delas eu quero trabalhar essa noite, falar aqui para nós encerrarmos. Uma delas é que o joio, ele é mais leve do que o trigo. E por o trigo ser um pouco mais pesado, normalmente ele está mais inclinado. Tem o talo, né? O vegetal é um talo e tem lá as florezinhas, lá, as palhazinhas. E o trigo, ele fica normalmente mais inclinado porque ele é mais pesado. E o joio, ele fica reto por ser mais leve, né? O vento bate de volta, mas sua posição original de normalidade é estar ereto, rígido. E tá aqui. Só não pergunta quem é quem, que eu já não sei. Mas é igualzinho, né? É igualzinho. Tu olha, né? Não sei se o mais gordinho, talvez o mais gordinho seja o trigo, né? É o trigo, né? É o joio de lá? Tá. O Ivani está falando que é de lá, né? Talvez tenha trabalhado na agricultura e tal. Agricultura familiar. E sabe. Então tá aqui o joio e o trigo. E o trigo, por estar mais inclinado, e eu quero trazer essa inclinação como se deixar ensinar, se inclinar, uma cerviz que não é dura, não é rígido, porque o Espírito Santo já está disponível para fazer o tratamento das nossas vidas. Só que às vezes a gente é o quê? Joio, ereto. Não faz, não trata, né? Eu tenho razão, né? Aquilo foi injustiça comigo, né? Era para ser assim, eu não aceito. Às vezes o nosso posicionamento de vida é muito rígido, cara. É muito rígido, meus irmãos. E quando há rigidez, não há humildade, não há inclinação. A Bíblia fala que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele exalta os humildes. Ele exalta o inclinado, aquele que se inclina. A Bíblia fala, tem quando Jesus fala sobre o publicano e o fariseu que foram lá, né, aí orar lá no altar, aí o publicano, joio, né, rígido, batia no peito e dizia, eu sou o cara, eu faço tudo, eu oro, é assim que eu faço os procedimentos. E o publicano batia no peito, ele não tinha nem coragem de levantar os seus olhos para cima e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus perguntou para os seus discípulos, quem de lá saiu justificado? Quem foi de lá que saiu mais curado? Foi aquele que se inclinou. Então, que nessa noite, o confronto que o Espírito faz nas nossas vidas, irmãos, você nunca parou para pensar, dizer assim, será que eu estou certo no que eu estou fazendo? Nós falamos isso lá no grupo de alcance, e eu dizia assim, meus irmãos, vocês não pararam para pensar que o que vocês estão fazendo é errado? Nós não questionamos assim, dizer, Senhor, a Tua palavra fala isso, e eu estou fazendo isso, Deus. Eu creio na Tua palavra. Então, por que eu não me inclino a ela, mas eu mantenho uma soberba e um orgulho aqui para manter esse caminho que vai me levar para o abismo, que vai me levar para a perdição? Então, que nós possamos, e eu digo que nós falamos que o homem não é capaz de salvar-se a si mesmo, amém? Mas o Senhor o salva. E o Espírito Santo dá continuidade nessa salvação. Então, se nós formos, Espírito Santo, a minha cerviz é dura. Uma vez o apóstolo colocou um vídeo aqui do pastor Ibiúber, falando sobre uma palavra foi até, foi de manhã isso, um vídeo que ele passou aqui, eu nunca esqueci, porque o pastor Ibiúber, no vídeo que ele mostrou aqui, falava assim, que nós temos que ser mais abertos com o Senhor e menos religiosos.
e chegar e falar: Deus, eu sou assim, eu sou imoral mesmo, Senhor, é isso que eu faço. Deus, eu sou um mentiroso, é isso que eu faço. Só que eu não quero mais ser. Eu não quero mais ser, Deus. Então começa a trabalhar em mim. Eu já reconheço que eu estou errado. Querido, se nós não começarmos por um reconhecimento de que estamos doentes, se precisamos de tratamento, o tratamento ele não vai acontecer. A palavra de Deus fala que Jesus ele bate a porta. Sabe, ele está lá assim: filho, eu quero relacionamento, mas eu só vou ter se você quiser ter o relacionamento. Não vou te forçar. Né? Tem aquele livro do Benihim, Bom Dia, Espírito Santo. Né? Um relacionamento diário, todos os dias, Espírito Santo, bom dia, mais um dia, estamos juntos, um relacionamento, como a profetisa trouxe aqui na mensagem, falando sobre o viver e o andar, o constante, todos os dias. Aquele que anda mais, conhece mais. Aquele que conhece mais, tem mais acesso, porque sabe como fazer, tem intimidade. E o Espírito Santo nos chama para ter mais intimidade, queridos. Então, que nessa noite, os lugares onde a tua cerviz está dura, está rígida, quebra ela em nome de Jesus. Quebra ela em nome de Jesus. Permite que o Espírito Santo quebre essa sua cerviz, porque ele vai trazer restauração para você. Quando Jesus veio, ele trouxe falou algumas coisas que pirava a cabeça do judeu, porque o judeu ele veio querendo que Jesus nos livra, porque os romanos, né, o Império Romano está nos oprimindo, e acontecem as coisas, e é muita injustiça, porque nós somos o povo de Deus. E Jesus falou assim: olha, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2, não anda 1 não, anda 2. E o Senhor ele faz isso com a gente. Deus coloca as situações para que nós possamos ser sarados. O Espírito Santo ele trabalha na gente as situações para que a gente possa ser sarados nas situações. Porque são nas situações que a palavra vai se manifestar. Que o tratamento vai ver se está surtindo efeito. Porque para ver, talvez você não consiga andar, está tão doente que não consiga andar. Mas para que vejam se você já consegue andar, você tem que dar os primeiros passos. Tem que colocar você na prática de andar. Não anda aí, tenta andar, dá alguns passos. E você vai começando a ver, diante dos desafios, se você está melhorando, se você está mais curado, se você está mais tratado. E a última coisa, né, a segunda característica que eu falei que era 2, uma era ser inclinado, a outra é ser frutífero, ter frutos, porque o joio, eu assisti um vídeo, e o camarada ele pega um joio e um trigo, aí ele amassa o joio e não tem nada dentro do joio. E quando ele amassa o trigo, está cheio de sementezinha dentro do trigo. Amém? Está cheio o trigo ele é frutífero e o joio ele é estéril. E o Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, quanto mais deixamos ele fazer, começa um cultivo na gente e começa a aparecer coisas em nós do trabalho dele. Características dele, mas só que brotam em nós. Então o Espírito Santo começa e você não tem paciência alguma. Não é paciente, cara. Te fazem a pergunta, que nem a minha mulher fala: calma pra mim, né? Calma, amor. Fazem a pergunta, a segunda vez que alguém te faz a mesma pergunta, tu já explode e não tem paciência com nada. E o Espírito Santo ele vai colocar situações para que ele começa a trabalhar em você. E começa a surgir um fruto de paciência na sua vida. Se você deixar ele trabalhar em você, amém? Quanto mais ele vai trabalhando em nossas vidas, aí começa, cara, a surgir um amor. E esse amor é mais intenso. E quanto mais ele trabalha, esse fruto fica mais bonito, fica mais frondoso. E quem vai provar esses frutos, não é tu que vai alto comer o teu fruto, a árvore, ela não come o próprio fruto, amém? Quem come o fruto é as pessoas que se beneficiam do fruto. E o nosso fruto, quem vai se beneficiar dele é as pessoas que vêm até nós, que vão receber o fruto do Espírito Santo, a paciência, o amor, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. E isso vai anunciar Jesus. Isso vai anunciar a presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo. Isso vai ministrar nas pessoas que existe algo diferente naquela pessoa, em você, em nós. Amém? Vai começar a cultivar. Mas uma coisa que precisa acontecer para que esse fruto apareça é que tu tem que ser esmagado.
Foi isso que eu entendi nesse vídeo que eu vi, que o cara esmagou. Eu falei, Senhor, a gente tem que ser esmagado para ver se tem fruto ou se não tem. Amém? Então a situação, ela vem em você. Você vai passar as coisas na sua vida, no seu dia a dia, e essas coisas, elas vão te esmagar, cara. Elas vão te pegar assim, vão te sacudir. E talvez quando elas te sacudirem, para ver se você tem fruto dentro de si, se vai aparecer as sementes do trigo, ou se vai estar vazio, só palha, joio, não tem nada. Então que nós busquemos o Espírito Santo, para que seja em nós trabalhado e comece a nascer os frutos de um cultivo, de uma terra que é preparada, de uma água que é jorrada, de uma luz que é lançada, de climas e estações que passam, e aquilo começa a acontecer. E quando as situações vierem e a gente for esmagado, vai começar a aparecer um monte de fruto, e esses frutos vão gerar mais outros trigos, amém? Mais sementes que vai se multiplicar, vai crescer, e a palavra de Deus vai se manifestando, amém? Vamos ficar de pé. Eu queria muito trazer essa mensagem para a igreja. Quando eu falei com o apóstolo, eu falei que eu tinha uma palavra, falei, apóstolo, eu tenho uma palavra para falar, e eu não estava me aguentando. Não estava me aguentando, irmãos. Né? Às vezes, eu mostro, né, como o apóstolo é como se fosse... É o meu modelo, assim, né? Está aqui, eu olho para ele pregar, né? Eu sou fã do apóstolo, né? O apóstolo pregar, e eu vou pregando, né? Para um dia poder ministrar como ele, né? Fazer o que ele faz. E eu sempre mostro, olha, apóstolo, essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem assim, 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 e assim, assim, assim. Aí o apóstolo olha, está muito bom, melhora isso aqui, melhora aquilo. E às vezes ele fala assim, olha, isso aqui, prega isso aqui tal dia, prega isso aqui. Aí às vezes eu tenho a mensagem, eu faço, e eu fico assim, será que eu mostro para o apóstolo? Porque se eu mostrar, ele vai mandar eu pregar. Ele vai mandar eu pregar. E às vezes que a gente fica nervoso. Amém? Quando vem aqui para frente, tu fica nervoso? E aí eu fico, ele vai mandar eu pregar, então não vou mostrar. Só que isso aqui, eu não estava me aguentando. Não estava, eu falava, não, eu tenho que falar isso aqui para a igreja. Tenho que falar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela pode mudar os nossos destinos. Ela mudou os nossos destinos. Por isso nós estamos aqui essa noite. Amém? Talvez você seja esmagado na sua casa, às vezes pelo seu cônjuge, às vezes por alguém da sua família, às vezes no seu trabalho você está sendo esmagado. Às vezes você se sente esmagado até aqui na igreja, se sente esmagado nos lugares onde você frequenta. Mas é nessa hora que você foi esmagado, vai ser a hora H, se você tem frutos ou não tem frutos. E se por acaso os frutos estão aparecendo, sempre existe um trabalho disponível do Espírito Santo para que ele comece a ser gerado em você. Amém? Comece a ser notado em você. Então que nessa noite, em nome de Jesus, seja uma noite de a gente chegar em casa e dizer assim, Espírito Santo, eu resolvi fazer o tratamento agora. Espírito Santo, eu resolvi deixar a agulhona nela. Eu tenho medo da agulha, mas eu vou deixar, porque eu sei que eu vou ficar melhor, mais curado, mais sarado. Amém? Eu vou deixar tu fazer, então faz. Eu vou me colocar no tratamento, amém? Feche seus olhos.